Nós já estamos começando. Agora a gente já está gravando. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite a Ana, a Ângela, Clarissa, Demian, Gisela, Guilherme, Lucas, Nicolas, Patrício, Rodrigo Wallace. Mais um dia, mais uma sexta-feira. Hoje a ideia é o seguinte: é a gente fazer os exercícios que está faltando da lista e eu encaminhei para vocês um segundo modelo de avaliação, não sei se vocês viram, e eu devo, daquele modelo, fazer uma prova para vocês, tá? A ideia é daquela prova, fazer uma prova para vocês, e aí conversar depois do intervalo, conversar com vocês quando que pode ser essa prova, entrar no acordo com vocês quando que a gente pode fazer essa prova, tá? Eu estava falando aqui há pouco tempo atrás de que nós temos ainda duas avaliações, duas provas e um trabalho. O trabalho, lembrando para vocês como que é esse trabalho. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho, né, que tem que ter uma introdução, que tem que ter é, metodologia, que tem que ter resultado, que tem que ter discussão, com base. Mas assim, qual que é o foco do trabalho? É vocês fazerem um trabalho discutindo um tema que vocês estão aprendendo, mas dentro da vida cotidiana de vocês. Para que vocês tenham, vocês possam tomar ciência de que vocês estão aprendendo algumas coisas, mas muito que vocês estão aprendendo tem a ver com a vida diária de vocês. Né? Então parece que não tem nada a ver, mas tem. Então estequiometria tem a ver, é, a gente está falando de mol também tem a ver, a gente falou de ácido, base tem a ver. Então, assim, estou dando alguns exemplos de coisas que vocês podem pegar e aplicar dentro da sua vida diária. Igual eu estou falando, você toma água todo dia. Você toma água lá, você ingere água, né? Tem gente que ingere mais, tem gente que ingere menos, tem gente que ingere 2 garrafas de água. Você já pensou quantas moléculas de água você toma? Ou qual o número de mols de moléculas? Você pode calcular, você tá entendendo? Alguma coisa desse tipo, né? Enfim, esse é o trabalho. Isso aí está mais no final do curso. Eu acho que mais um mês e pouquinho nós devemos finalizar aqui, tá? Nós estamos faltando 2 tópicos para poder nós terminarmos esse curso, mas os 2 tópicos que estão faltando, é, esses 2 tópicos que estão faltando, eles estão dentro de um só tópico, tá? Então, assim, vai dar certo, vai dar certo. Não, é um trio. Mas como tem muita gente aqui, ó, eu tô contando aqui, daria 4 grupos aqui, tá vendo? Geralmente a gente faz em trio. Beleza? Quer fazer, mas fica a critério de vocês. É até 3, tá? Até 3. É, Eu vou compartilhar aqui minha tela pra gente começar. Calma aí. Antes de converter, deixa eu já abrir já, né? Um momentinho. Deixa eu só abrir aqui os meus quadros. Acho que isso aqui não precisa. Isso aqui. Acho que eu preciso também abrir isso aqui. Isso. Vamos compartilhar aqui. Estão me vendo aí? Aliás, claro que não. Estão vendo aí? Estamos sim, professor. Beleza. Então, olha só. Nós começamos a fazer essa lista de exercício. Nós chegamos até o exercício 9. Nós vamos fazer o exercício 10. Exatamente. Nós vimos o exercício 9, nós vamos ver o exercício 10, 11, 12 e 13. Tá bom? Acho que são esses, né? Isso. E depois a gente vai fazer a. Nós vamos fazer a prova. Bem, começa com esse exercício que diz o seguinte: foi constatado que 2,35 gramas de um composto de fósforo e cloro continha 0,53
39 gramas ou 0,539 gramas de fósforo. Quais as porcentagens em massa de cloro e de fósforo neste composto? Vamos lá. Vocês vejam bem o seguinte. Aqui tem algumas informações que a gente precisa entender. Ele fala que você tem uma massa de um composto de fósforo e cloro. Boa noite, Priscila. Que tem uma massa de um composto de cloro e fósforo, né? Então, eu vou colocar aqui, eu não sei esse composto qualquer, eu vou colocar um PX e um PY, um cloro Y, aonde esse X, eu não sei se vocês estão. Deixa eu aumentar isso aqui, porque eu acho que deve estar pequeno para vocês. Estão enxergando bem? Aí, veja, eu estou colocando aqui, ele está falando, estou colocando PX e ClY, porque eu não sei nesse composto aí a quantidade de átomos que tem de fósforo e também não sei a quantidade que tem de cloro. Tudo bem, hein? Ah, aí, veja, continuemos. Ele está falando que você tinha nesse composto, ou deste composto, 235 gramas. E depois ele fala também que foi feita uma análise desse composto e que após a análise, ele não fala, mas que tem que ter feito uma análise para poder ter essa informação de que se tinha uma massa só de fósforo de 0,539 gramas. A primeira coisa que você consegue achar aqui desse exercício, bem, antes de achar, né? Porque isso aqui são dados, vamos primeiro informar aqui a respeito dos dados. Além disso, ele tem que saber, você tem que estar com base o que está pedindo. Ele quer o seguinte: ele quer as porcentagens em massa de cloro e fósforo no composto. Então, esse exercício, de certa maneira, não é difícil. Não é difícil. Ele não está falando para nós calcularmos, né? Vamos ver se a gente vai verificar aqui. Mas ele não está falando para a gente calcular a fórmula mínima, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, né, se a gente vai precisar ou não. Primeira coisa, né? A gente consegue saber qual que é a massa, achar a massa de cloro que tem no composto. A massa de cloro aqui no composto vai ser igual. Você vai ter que pegar, né? A massa total, que é a massa desse peixe CLY, que nós não sabemos, menos a massa do fósforo. Então, aqui a massa do cloro já foi informada. Do cloro, aliás, não, né? A massa aqui do composto já foi informada. 2,35 gramas. A massa do fósforo. Deixa eu melhorar isso, né? Porque também, se eu deixar assim, vai ser negativo. Não, claro que não. Tá doido. E a massa do fósforo vai ser 0,539, que já foi informado. Essa conta permite nós determinarmos a massa do cloro que tem lá. 2,35 menos 0,539. Então, isso aqui vai ser igual a 1,811 gramas. Então, veja, você achou a massa de cloro. Encontrou aqui a massa de cloro. Então, você tem a massa total da substância, a massa de cloro e a massa de fósforo. Então, é simples. A massa desse composto aqui que a gente não sabe,
né? Quem quer, por isso que eu estou colocando esse X e C, porque eu não sei a quantidade de átomos de cada um desses componentes, que é igual a 2,35 gramas, equivale a 100% da massa. Se nós 100% da massa, né? Se nós pegarmos aqui a massa de cloro, pode ser de fósforo também, que é igual a 8,11 gramas, qual seria o valor aqui da porcentagem? Porque ele só está querendo saber a porcentagem em massa de cloro e fósforo nesse composto. Ou seja, eu tenho uma somatória de massa de fósforo e uma somatória da massa de cloro. Isso daí representa 100% para mim, o 100% é 2,35 gramas. E ele quer saber nesse 2,35 gramas, ele quer saber qual a porcentagem nesse 2,35 gramas representa a massa de fósforo. Oh, meu Deus. Tô ficando doido, né? Deixa cloro mesmo. Ele quer saber a representação da massa de cloro, que é esse 1,811, e também a porcentagem que representa a massa de fósforo. E isso a gente, não em termos de porcentagem, mas a massa a gente já sabe. Então, se nós fizermos aqui, isso aqui a gente tem que, para fazer essa continha, nós precisamos multiplicar aqui em cruz, né? Então, vou multiplicar esse número com esse, vou multiplicar esse com esse. Isso daí vai dar para mim 2,35 gramas vezes x. Isso aqui é igual a 1,811 gramas vezes 100%. 11, deixa eu fazer a continha aqui. E aí isso aqui vai dar um valor, né, um valor de algo, dar um valor a esta conta, você vai pegar o 2,35 e dividir o valor dessa conta. E aí você vai ter que x é igual a 77,06%. Então, 77,06%, isso aqui é uma relação de massa, né? Ele está falando é massa a massa, é, referente 77,6% de massa de cloro. Aí você fala, pô, professor, vou fazer conta agora com o fósforo. Tem necessidade? Não, não tem necessidade, porque é o seguinte, a porcentagem da massa do fósforo mais a porcentagem da massa de fósforo mais a porcentagem da massa de cloro tem que ser igual a 100%. Então, se eu pegar aqui o valor da porcentagem da massa, desculpe, que não é esse que é para pagar. Se eu pegar aqui a porcentagem da massa de cloro, que é 77,06%, e isso ser igual a 100%, no final a porcentagem da massa de fósforo vai ser igual a 100% menos 76,6%, que vai ser igual a 22,94% de massa de fósforo. Então tá aqui
Este aqui é um dos resultados. Esse aqui é um outro resultado. Alguma dúvida nisso? Ai, não estou vendo vocês. Tudo bem aí? E esse aqui não é difícil, não. Simples. Simples. Vamos voltar aqui. Se não tem dúvidas, vamos para frente. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente, depois eu diminuo aqui. Em uma análise quantitativa de uma amostra de pertecnetato de sódio, pertecnetato. Deixa eu abrir minha tabela periódica aqui, que misericórdia, hein? Pertecnetato. Abre, meu filho. Aí. Onde estou? Aqui. Em uma análise quantitativa de uma amostra de pertecnetato de sódio, cuja massa era de 0,896 gramas, foram encontrados 0,111 gramas de sódio e 0,477 gramas de tecnésio. O restante da amostra era oxigênio. Calcule a fórmula empírica do pertecnetato, meu Deus do céu, pertecnetato de sódio com os símbolos atômicos na ordem NaTCO, sabendo que o pertecnetato de sódio radioativo é utilizado em medicina como um traçador para obter imagens do cérebro. Então, está aí a massa molar. Ele quer a fórmula mínima desse trem aí. Bem, então, vamos verificar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ele tem, você, né? Tem como dados. Você tem como dados aqui a amostra, ou melhor, a massa desse sal. Novamente, nós não sabemos aqui. Opa! Deixa eu só colocar aqui Y. Rose. O que são esses índices que eu estou colocando aqui? Porque eu não sei a quantidade de átomos que tem nesse sal. A única coisa que eu sei, né, que a gente precisa considerar, a única coisa que eu sei é que a massa, a única coisa que eu sei é a massa desse sal 0,896 gramas que você tem. Isso nós sabemos. Uma outra coisa que nós sabemos também é o seguinte: sabemos a massa do sódio. A massa do sódio é 0,11 gramas. Sabemos a massa do tecnésio, 0,477 gramas. E nós não sabemos a massa do oxigênio, né? Nós não sabemos. E ele quer que nós calculemos a fórmula mínima. Quer que nós calculemos a fórmula mínima. Pois é. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é a massa
de oxigênio que existe, né? Se a gente não souber a massa de oxigênio, nós não vamos, nunca a gente vai saber, né, o quanto que tem aí. Importante a gente saber a massa de oxigênio. Bem, a massa do sal, que é essa daqui, deixa eu até colocar aqui. Vai ser a massa do sódio mais a massa do tecnécio mais a massa do oxigênio. Então, a massa do oxigênio só pode ser a massa desse sal aqui, menos a massa do sódio, menos a massa do tecnécio. Então, a massa do oxigênio vai ser igual à massa do sal, 0,896 gramas, menos 0,11 gramas, menos 0,477 gramas. Fazer a conta. 2, 3. Zero vírgula 477. Isso aqui vai dar um total 0,308 gramas. Então, nós já sabemos qual que é a massa dos três. Né? Nós já sabemos a massa dos três. Aí, o que... Veja bem, né? Como que a gente pode resolver isso? Né? De que maneira que a gente pode resolver isso? Nós podemos resolver da seguinte maneira. Nós podemos calcular as porcentagens. Né? Aliás, a gente pode fazer uma relação de massa, porque quando a gente faz uma relação das porcentagens, se você calcular as porcentagens aqui de cada um, você vai ter a contribuição de cada um dentro da massa total. Você vai ter uma relação, né? Uma relação da porcentagem de massa de cada um deles. E nós vamos poder comparar essas relações de massa para que a gente possa determinar as quantidades de átomos que tem. Ou seja, eu preciso estabelecer uma relação de massa entre os elementos. Nós precisamos fazer isso. Tá? Ou seja, na verdade, eu preciso fazer uma proporção e dá para nós calcularmos, inclusive, né, um número de átomos. A gente não precisa nem fazer proporção, né? Tem várias maneiras. Vamos calcular o número de átomos, porque a gente sabe, conseguimos calcular isso. Né? Veja, do que eu estou falando? Quando você pega a tabela periódica, o sódio, vou aumentar aqui para vocês verem. O sódio aqui, olha, ele tem uma... Tá pequenininho, vou aumentar um pouquinho para vocês verem. O sódio que tem uma massa atômica de 22,99. 22,99 U. Né? Muito bem. E que representa também, nós sabemos qual que é a massa. Ops, cadê? Aqui mesmo. E que nós sabemos, conhecendo essa quantidade de massa atômica, eu consigo estabelecer uma relação dessa massa atômica com esta massa aqui também. Com essas massas que estão aí. Para determinar a quantidade de átomos. Eu posso fazer isso. Vou tentar responder de duas maneiras esse exercício. Veja bem. Massa, um átomo de oxigênio possui, ou de sódio, aliás, que a gente estava vendo primeiro, possui um átomo só possui 22,99 unidades de massa atômica.
Essa unidade de massa atômica tem um valor. 22,99 vezes, que eu, claro que não lembro. Vamos ver isso, que eu realmente não lembro. Então ficou 4. Vamos ver aqui quanto que vale o U. É 1,66. Vamos ver aqui. Quantidade de mols. Uma unidade de massa atômica. Aqui. 1,66 vezes 10 é menos 24 gramas. 1,66 vezes 10 a menos 24. Vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá aqui. Então, se um átomo de sódio possui 1,665 exponencial a menos 24 vezes 22,99, 3,827, 8 vezes 10 a menos 23 gramas. Tudo bem, gente? Tô achando o seguinte, quanto de massa tem um átomo? Um átomo. Ó, um átomo, vou fazer uma conta agora. Um átomo de sódio possui 3,8278 vezes 10 a menos 23 gramas. Quantos átomos teria esta massa aqui? Cadê a massa? 0,11. 0,11 gramas. 0,11 gramas representariam quanto de sódio? Então aqui eu preciso calcular esse x. Novamente nós vamos fazer isso aqui em cruz. Então isso daqui vai... Deixa eu só fazer um negócio aqui na calculadora. 111 dividido por isso aqui. Isso daí representaria 2,8998 vezes 10 a 21 átomos. Então, essa aqui é a primeira conta que nós temos que fazer. Isso aqui que eu fiz, calculei a quantidade de átomos de sódio. Eu vou fazer a mesma coisa. Cadê vocês? Entenderam aí que eu fiz? Somente agora eu fiz o cálculo da massa de oxigênio e calculei o número de átomos naquela massa, número de átomos de sódio. Vocês entenderam isso? Como que eu fiz isso? Fui na tabela periódica, peguei lá o valor da massa atômica. A massa atômica tem unidades em unidade de massa atômica, são, no caso do sódio, é 22,99 U, só que uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. E aí a gente achou o número de átomos. Bom, temos aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa para o tecnésio. Um átomo de tecnésio. Vamos achar o tecnésio aqui, né? Tecnésio. Ctrl F.
Vamos ser esperto. Ô, filho, rápido. Que ótimo, né? Vocês estão vendo que, ó, não é chabu meu. Tá faltando a massa atômica. Ou eu que não tô enxergando. Vocês estão vendo aqui que não sou eu, não. É chabu da. Ó, vou até aumentar pra vocês verem. Chabu da. Eu até perdi aqui. Aqui, o Tecnet. Tecnet tá faltando a massa atômica. Vou ter que caçar outra tabela. Oh, meu Deus. Te contar. Deixa eu ver. Vou ter que olhar pra ver se esse aqui tem, né? Ué, gente. Tem que andar na tabela periódica aqui, ué. Desculpa aí, gente. Deixa eu procurar aqui a massa atômica. 98U, ó. 98U do Tecnésio. Não sei por que que não tá na tabela, não, ué. Aí, ó, gente. Eu vou até mostrar pra vocês. Ó. Aí o PAC tá ficando doido. Vocês estão achando que o professor tá doido, mas não tô, não. Não tá aí, ó. Cadê? Tem, todos têm, menos ele. Aí, ó. 98U. Então nós vamos colocar aqui 98U. Se é 98U e se cada U vale 1,665 vezes 10 a menos 24 gramas, então se isso aqui representa, vamos verificar aqui, 98 vezes 1,665, exponencial menos 24, representa uma massa de 1,6317 vezes 10 a menos 22 gramas. E aí nós vamos fazer a mesma conta. Vamos pegar essa mesma conta aqui. Deixa eu aproveitar isso aqui. Vou colocar aqui. Eu vou pegar isso aqui, isso aqui. E vou colocar aqui também. Então você tem aqui que um átomo de tecnésio possui 1,6317 vezes 10 a menos 22 gramas. A massa de tecnésio que nós temos é essa aqui, 0,477 gramas. Vamos calcular isso aqui agora. Fazer a continha aí, fazer em cruz. Vamos fazer uma conta aqui. 0,447 dividido por isso aqui. 2,923 vezes 10 elevado a 21 átomos. Então, aqui você tem o total de átomos do tecnésio. Beleza? O que interessa pra gente? Esse número aqui. Esse e esse aqui. Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar aí? Oh, obrigado, já tinham falado em 98. Fala aí, Adriano. Estão caminhando aqui novamente. Vamos achar o número de átomos do oxigênio. Tá faltando oxigênio agora. Um átomo
de oxigênio. Vamos verificar aqui a tabela periódica do oxigênio. Subir lá em cima. Tá aqui, ó. 16. 16 U. 16 unidades de massa atômica. 16 vezes 1,665, que é a unidade de massa atômica, equivale a 1,665 vezes 10 a menos 24 gramas. E isso daí representaria, nas contas, 16 vezes 1,665, exponencial a menos 24, 2,664 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso aqui tem que ficar assim. Isso aqui tem que ficar assim. Aí, vamos pegar tudo isso aqui. Vamos colocar aqui. Ups. Então, vamos fazer aqui uma continha de regra de 3. Um átomo de oxigênio tem a massa de 2,664 exponencial a menos 23, vezes 10 menos 23 gramas. Se nós temos a massa, vamos ver qual que é a massa do oxigênio aqui. A massa do oxigênio, vou até colocar aqui, nós verificamos que a massa do oxigênio é 0,308 gramas. 308 gramas. 308 gramas. Qual que vai ser a quantidade de átomos do oxigênio? Então, é só a gente... Não vai ser esse número, né? Nós vamos acertar isso aqui. Isso é 0,308 dividido por 2,664. Vai dar 10 a menos 23. 1,15 meia vezes 10 a 21 átomos. E aí os resultados que nós temos é essa. E o que nos interessa é isso aqui. Aí você veja bem, ele está pedindo, vou diminuir um pouquinho para vocês. Ele está pedindo para nós calcularmos aqui a fórmula empírica, ou que é a fórmula mínima deste sal. Veja, calcular a fórmula mínima dele significa que de sódio, o sal é esse aqui, né? Deixa eu copiar aqui primeiro, que acho que fica melhor. O sal é esse aqui. Essas quantidades nós já sabemos. Essas quantidades aqui nós já sabemos. Por que nós sabemos? Porque nós fizemos conta. Ops. Nós fizemos conta. Nós sabemos que de sódio é 2,8998. Então, isso aqui a gente já fez a conta. 2,989. 2,89, acho que, né? 2,8998 vezes 10 a 21. Eu não sei, eu acho que para a gente escrever isso aqui da melhor maneira possível vai ser feito assim. Deixa eu ver aqui para que a gente não possa se embaralhar tudo. 2,8998 vezes 10 a 21. Isso aqui, vamos colocar 6.
Então, a gente tem essa quantidade. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Isso. Aí nós temos. Aí nós temos essa quantidade. Dois vírgula nove dois três. E depois nós temos a última quantidade, que é 1,156 vezes 10 a 21. Você há de concordar comigo que não dá para nós deixarmos dessa maneira, né? Você nunca viu nenhum sal ou elemento químico com uma proporção dessa. Então, o que, que nós fazemos? Nesse caso aqui, né, para a gente poder resolver, eu posso muito bem, né, pegar o número maior desses daqui e dividir. O número maior não, né? Eu pego o número menor de átomos e vou usar esse número menor como sendo o meu numerador numa divisão. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Na verdade, você está fazendo uma proporção, tá? Eu vou pegar esse número, vou dividir esse aqui, vou dividir esse aqui, que eu vou ter uma relação mínima entre esses átomos. Ou seja, eu vou pegar esse, vou dividir por esse número. Eu já vou passar o sinal de divisão, tá? Vou pegar esse, vou dividir por esse número. Vou pegar esse e vou dividir por esse número. Cadê? Vou dividir aqui. Dividir aqui. Vou dividir aqui. Ao fazer isso, nós vamos ter como resultado. Deixa eu fazer a continha aqui, gente. 9, 8, dividido por 156. Isso aqui vai ficar 2,55 aqui. 2,508. Aqui vai ficar com 2,923 dividido por 156, 2,52, 2,52 ou 53 e o oxigênio vai ficar com 1. Veja, você tem uma relação. Aí você poderia falar assim, professor, não existe meio átomo. Não existe meio átomo. Né? Não, realmente não existe. Não existe meio átomo. Aqui é uma situação, certo, de divisão aqui, né? Que a gente tem. Como não existe meio átomo, né? Como não existe meio átomo, e esses números, do jeito que está, se você fosse fazer um arredondamento, fatalmente eles não iriam para 3 nesses níveis que estão aqui, a gente arredondaria para menos. Esses números aqui seriam finalizados dessa maneira aqui, ó. 2, TC2, O. 2, 2. Ah, mas se aqui fosse 2,6, se fosse 2,7, se fosse acima de 6 aqui, ó, acima de 5, 2,6 inteiro aqui, tá? Aí nós fecharíamos para 3, aí ficaria Na3, TC3, O1.
Então, essa aqui seria a fórmula empírica mínima desse sal. Essa aqui. E deixa eu fazer aqui, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, gente. Só para ficar igual aqui, eu já vou ver se vocês têm dúvida ou não. E aqui também. Cadê vocês? Vocês entenderam? A conta? Vocês entenderam? Alguma dificuldade nisso? Cadê os outros? Estão jantando? Então não, né? Estão com fome igual eu também. Mas daqui a pouco a gente vai almoçar. Deixa eu só verificar, fazer uma continha para ver se eu não errei aqui uma coisa. Professor, Ei, pode falar. a Clarissa avisou, pediu para avisar que ela tá passando mal, então ela teve que sair da aula, beleza? Não Depois tem ela problema não. assiste. Fala pra ela que eu estimo melhores pra ela. Beleza. Ei, professor. Eu tô gravando, aí a gente vai, coloca lá e ela consegue. Beleza. Ei, professor, como é que é a regra, como é que é a regra mínima? Como é que você falou daquela formulazinha ali, de dividir o menor pelos outros? Repete, fazendo favor, porque meu som tava baixo e não tava te ouvindo. Aquela parte que você falou da regra mínima, que é o nome, que dividir o menor pelos outros. Ah, tá. Como é que é o nome dele? Aqui, ó. Você pega o menor número de átomos e divide os maiores. Mas como que é o nome assim da regra? Isso eu não entendi muito É bem. porque é o seguinte, pensa bem, se eu pegasse o maior e dividisse o menor, não faria sentido, você tá entendendo? Por que não faria sentido? Porque aqui ficaria e aqui você não chegaria nunca a um átomo, você tá entendendo? Aham, entendi. Então, por isso que você pega o menor e vai para o maior, porque aqui você divide ele por ele mesmo, você tem um átomo. Aqui você vai ter mais do que de um átomo, e aqui também. O contrário não, porque se você pega, vamos supor que eu pego esse aqui. Eu coloco 2,9 dividido por 2,9 é 1. Aqui também seria 1. Aqui não, a hora que você pega 1,156 e divide por 9, desculpe, 2,923, você obteria 0,4. Que assim, não chega nem a 0,5. Ou seja, se você tivesse uma divisão de 0,6, assim, ainda você poderia ter, você tá entendendo o resultado. Sabe, No mas caso, você 0,4, você não tem 0,4 átomos, você tá entendendo? Assim como a gente não tem 0,5. Aqui é simplesmente uma questão de arredondamento mesmo, tá? Ah, mas eu não estou entendendo. Por que aqui não é 3? Não é 3, porque se fosse o número aqui, olha, 2,6 aqui, oh meu Deus, se aqui fosse 2,6, 2,7, 2,8, aí eu arredondava para 3, entendeu? tem que Porque- ser a regra de arredondar, né? Maior que Exatamente, 5, maior que meio, bota pra mais, né? Menor bota pra exatamente, menos. exatamente. Mas Como tá aqui, você tá faz, 5, ainda tem um certo arredondamento, uma questão de arredondamento que eu não quero usar aqui não. Isso aí vocês vão ver. Vocês tiveram estatística já? Ainda não, né? a gente não tá vendo isso aí ainda não. Na questão de estatística, também eles falam a respeito que aqui quando vem um número ímpar, depois do 5, se vem um número par, sabe, se você vai para. E na verdade é assim, quando você tem um número assim, né? Depois do 5, se for 5 ou se for 6, tem diferença. Mas se for abaixo de 5, não, que é o nosso caso, tá entendendo? É, Tem... Ah, então, mas se, assim, aqui é um arredondamento para baixo e essa é a maneira de nós colocarmos ou de nós também resolvermos os pepinos aí. mas aí no caso você faz essa divisão para obter o que mesmo? Aqui eu estou fazendo uma divisão para achar uma relação mínima de oxigênio em relação aos outros. Aqui significa o seguinte, ó. Aqui eu tenho
Aqui, esses números aqui de cima são o número de átomos, beleza? Os de cima aqui, ó, onde eu estou passando aqui, são os números dos átomos. Átomos de oxigênio, átomos de tecnésio, átomos de sódio que a gente calculou. Eu peguei... Só um minutinho. Fala, Cícero. Eu peguei o número de átomos do oxigênio e dividi pelo número de átomos de oxigênio. Isso daí dá uma relação 1 para 1, beleza? Se eu pego o número de átomos de carbono e divido pelo total de átomos de oxigênio, significa o seguinte: esse número aqui está falando o seguinte, eu tenho 2,5 átomos de carbono a mais do que o de oxigênio. Entendeu? Não entendeu? Nós estamos fazendo uma divisão de átomos aqui, ó. Estou pegando átomos de oxigênio, estou pegando os átomos de tecnésio dividido pelos átomos de oxigênio. Então, essa divisão aqui é uma divisão em que eu estabeleço uma relação mínima, e essa relação mínima está sendo feita em relação ao oxigênio. Quando você tem um composto como esse aqui, ó, NaCl, aqui você tem uma relação 1 de cloro para 1 de sódio, não é verdade? Vocês estão me ouvindo? Cadê você? Estão entendendo? Tá. Agora, eu poderia colocar assim, CaCl2. Aqui eu tenho 2... Ué, gente. Aqui eu tenho 2 átomos de cloro para 1 de cálcio. Então, essa relação 2 para 1 é uma relação que diz o seguinte: para cada um átomo de cálcio, eu tenho 2 de cloro. Aqui, o que nós estamos querendo fazer é justamente isso, achar essa relação. Para cada um átomo de cloro, eu tenho 2,53 átomos de tecnésio e 2,608 átomos de sódio. Tá entendendo? Para a gente poder chegar nessa relação aqui, ó. Para um átomo, aqui a divisão, nessa que eu estou passando aqui, que é o cloreto de cálcio, quem foi o elemento que foi escolhido é o cálcio, porque ele tinha o menor número de átomos em relação ao cloro. Com certeza tinha um número aqui que foi dividido por ele mesmo, deu o número 1, e depois foi pego um número de átomos de cloro dividido pelo total de átomos de cálcio, que deu o número 2 aqui, do jeito que a gente conseguiu aqui, ó. Tô entendendo, gente? Entendi. Entendeu? Aí no Entendeu, caso, Guilherme? entendi. Mas tipo assim, em quais casos eu precisaria fazer essa mesma coisa aí? Toda Você. vez que você for fazer uma análise de fórmula mínima, o raciocínio é esse. O raciocínio é esse. Deixa eu ver se eu consigo fazer outro raciocínio com vocês. Mas tipo assim, é só quando for fazer fórmula mínima? Só a fórmula mínima. Mas aí, olha só, eu vou continuar o exercício. Ele não está pedindo, mas eu vou pedir, vou continuar o exercício. Você está percebendo que, olha só, tá? Ele não está pedindo, eu que vou continuar. Ele deu um valor aqui pra gente de massa molar, tá vendo? Ele deu um valor de massa molar. 169,89 gramas por mol. O que nós vamos fazer para... Porque isso aqui é a fórmula mínima, essa aqui. Se eu quero achar a fórmula molecular, fórmula molecular, eu preciso pegar a fórmula mínima e preciso multiplicar a fórmula mínima pelo número de vezes que a fórmula mínima está na massa molar do composto. O que eu quero dizer com isso? Pegar a fórmula mínima e multiplicar pelo número de vezes que a fórmula mínima está na massa molar do composto. Veja, o componente é esse aqui. Fórmula mínima. Vou escrever aqui. Fórmula mínima. Para nós acharmos a massa dessa fórmula mínima, então para eu achar a massa da fórmula mínima, eu tenho que somar as massas molares desses átomos.
Aqui você veja que eu tenho 2 átomos de sódio, então eu vou pegar 2 vezes a massa do átomo de sódio. Nós já vimos aqui a massa do átomo de sódio. 22,99, e o que na verdade em molar significa 22,99 gramas por mol. Mais pegar agora o tecnésio. 2 vezes a massa atômica ou a massa molar do tecnésio. Ó, a massa atômica é 98U. 98U também representa 98 gramas por mol. Meu filho. Mais o átomo de oxigênio. 1 vezes massa do oxigênio está aqui, 16U. 16 gramas, 16 gramas por mol. Nós vamos fazer essa conta. 2 vezes 2, mais 98 vezes 2, mais 16. Isso daí vai dar 200, essa massa aqui, ó. A massa da forma molecular vai ser igual a 257,98. 257,98. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Não sei se essa massa molar, porque a gente tá conseguindo uma massa maior do que deveria aqui. Não sei. Ainda bem que não perguntaram isso. Teria que ver. Deixa eu só verificar minha conta aqui, gente. Tá? Deixa eu ver se tá batendo. Se não tá batendo alguma coisa. Eu divido por 2. Mais 16. Mais 23. Mais 23. Tô lembrado, isso aqui foi equívoco meu. Foi um erro na hora de estar fazendo exercício, que eu coloquei as massas. Deixa eu explicar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Vocês estão vendo que aqui no exercício ele dá para nós um valor de massa, tá vendo? Valores de massa. Esses valores de massa e as relações, não, os valores que estão aqui são esses valores. Essa massa molar está correta. Qual que foi o equívoco que tem aqui no exercício? Essas massas aqui, ó, foram massas que eu alterei. Eu fiz esse exercício. Então eu coloquei esses exercícios. Então a gente consegue chegar nessas relações. Só que o que está errado? As proporções que eu criei do componente que está errado. Eu coloquei massas a mais de sódio e de tecnésio a ponto de quando a gente vai fazer a conta aqui, nós vamos fazer as contas, nós chegamos aqui no valor da fórmula mínima do componente, mas se nós fôssemos usar agora, continuar o exercício, que ele não está pedindo, tá? Ele não está pedindo. Mas se a gente fosse continuar as contas, você vê que a massa da fórmula mínima aqui, ela está superior à massa, superior a esse valor aqui, ó. E isso é indicativo, sabe, que está com problema. Porque a ideia não é que esses números, é fórmula mínima. A ideia é que a fórmula molecular seja menor do que a somatória, né, a somatória da massa da fórmula mínima seja menor do que isso, dê um a mais. Então, esse exercício está com um problema, na verdade, é essas proporções aqui, ó, de substâncias. Que quando eu escrevi, eu inverti essas quantidades. O que era de oxigênio, possivelmente não é oxigênio, o que era de sódio não era sódio, era oxigênio. E quando a gente vai fazer essas proporções, aí começa a dar pau. Mas assim, o raciocínio é esse de fazer o exercício.
eu queria continuar o exercício, eu vou continuar aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Para quem não está entendendo, é para entender. Porque a continuação do exercício é o seguinte: para eu saber a fórmula molecular, eu pego a massa da fórmula mínima e vou dividir pela massa. Novamente, esse exercício não está pedindo isso, tá, gente? Eu que queria continuar aqui. Pela massa molar do componente. Teria que dividir isso. Quando a gente faz essa conta, a gente divide, a gente pegaria 257, que não deveria, esse número deveria ser menor, né? Isso aqui em gramas por mol. Aliás, não é essa aqui não. A divisão é massa molar pela massa de fórmula molecular. Nós pegaríamos a massa molar, que é 169,89 gramas por mol, e nós dividiríamos isso pelo valor de 257,98 gramas por mol. Então, o erro está justamente aqui. Não era para ser 257 gramas. Esse número aqui era para ser menor do que esse. Esse número que sairia dessa divisão, que não é esse, porque eu já expliquei o que está errado lá, sairia um número x aqui. Esse número x nós iríamos multiplicar para você obter a fórmula molecular. Que você pegaria então um Na2 vezes esse x. Eu vou até colocar aqui sim, 2x aqui. Depois TC 2x e oxigênio x. Então a forma molecular a gente conseguiria pegando esse x aqui e multiplicando esse valor por todos esses números aqui. Ó. E aí você conseguiria a fórmula molecular. Então, assim, por que eu estou colocando x? Por que eu não estou fazendo a conta? Porque tem um equívoco nesse exercício, que é aqui. Ó. Na verdade, não está pedindo isso para a gente, mas tem um equívoco. Esses valores aqui, eles estão trocados. Ou seja, esse número 0,1111 provavelmente não é do sódio, provavelmente é do tecnécio. E quando a gente troca, coloca sendo do sódio, e você vai fazer a conta, isso começa a dar um pau total aqui, no sentido de poder continuar a fazer a forma molecular. Mas o raciocínio é esse, né? Para a gente poder chegar à forma molecular, eu acho que tem um exercício que nós vamos fazer isso. Vou sim, depois do intervalo, tá, Ana? Vou sim. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Tem outros exercícios, inclusive na prova tem um exercício desse, tá? Nós vamos fazer no intervalo, vou ver se tem algum problema nesse exercício, esse do que eu tenho lá na prova, porque eu acho que lá não tem problema não. Vamos, deixa eu salvar isso aqui para a gente não perder. É, vamos então para o exercício esse aqui. Uma amostra de um composto de mercúrio e bromo, cuja massa é 0,389 gramas, contém 0,11 gramas de bromo. Sua massa molecular é 5,5 gramas. Quais as fórmulas empírica e molecular? Vamos fazer isso aqui. Vamos ver se esse aqui está com algum problema, né? Então você tem a massa do composto de mercúrio. Eu não sei quem que é esse composto. X e bromo
Y, nós não sabemos. Eu sei que a massa do... sim, essa massa foi nos informada, 0,389 gramas. E foi também nos informado a massa do bromo, que é igual a 0,111 gramas. Nós já podemos calcular a massa do mercúrio. Basta a gente pegar esta massa aqui e subtrair. Só um minutinho. E subtrair a massa do bromo. Então, a massa do mercúrio vai ser igual à massa, que é o 0,389 gramas, menos 111 gramas. E isso aqui vai ser igual a 0,389 menos 123. 0,278 gramas. Então aqui a gente tem a massa do mercúrio, que é igual a 0,278 gramas. Muito bem. Nós, novamente, né? Um átomo deixa eu colocar aqui. Um átomo de quais são as formas? Um átomo de mercúrio. Vamos ver aqui na tabela periódica. Tem 200,6. Vamos colocar 200. Ops, desculpa. 201 gramas ou 201 unidades de massa atômica. E isso daqui vai representar 201 vezes 1,665 vezes 10 a menos 24. 24. Aí você vai falar, da onde você tirou isso? Isso daqui é o valor da unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? Esse símbolo aqui, ó, U. Então eu só estou fazendo essa conta para achar qual que é a massa de um átomo. 201 vezes 1,665 exponencial a menos 24, 3,34, 665 exponencial a 10 a menos 22 gramas. Tá aqui. Muito bem. Então, deixa eu só colocar isso aqui em potência. Então, aqui eu consigo fazer uma conta. Uma regra de 3. Bem, melhor não. Vamos fazer o raciocínio inteiro. Um átomo de mercúrio, ele possui 3,34665 vezes 10 a menos 22 gramas. Beleza? Nós temos quanto aqui de mercúrio? 0,278. 0,278 gramas. 0,278 gramas equivale a quantos átomos? Vou multiplicar em cruz, ou seja, vou multiplicar esse um átomo de mercúrio com 0,278, dividir pelo 3
278 e dividir pelo 3,34, 665, exponencial a menos 22. 8,3068 vezes 10 a 20 átomos. Então, isso aqui nós estamos calculando a quantidade de átomos de mercúrio que você tem. Depois, nós vamos fazer esta mesma conta, mas agora para o átomo de bromo. Um átomo de bromo, vamos ver aqui. Bromo. Vamos fazer a conta. 79, 90. Vamos colocar 80. Já vamos colocar 80 lá. 80. 80. Aí nós vamos multiplicar. 80 vezes 1,665 exponencial a menos 24. 1,332 10 a menos 22 gramas. E aí nós teremos aqui novamente um átomo de mercúrio de bromo pesa ou tem a massa de 3 vezes 10 a menos 22 gramas. A massa que nós temos de bromo 0,3, desculpe, 0,111. 0,111 gramas. Então, essa aqui é a massa de bromo que está. Aí nós vamos fazer a conta. Multiplicar em cruz novamente. 2, 3. 1,332 exponencial a menos 22. 8,33 vezes 10 elevado a 20 átomos. Então, aqui a gente conseguiu calcular o total de átomos de bromo. É esse aqui. Conseguimos calcular o total de átomos de mercúrio. Tudo bem? Quer dizer, se você olhar para essas duas quantidades, nós poderíamos escrever aqui, né, que você tem um elemento químico que a gente não sabe, né? A gente pegou aqui, eu vou até pegar aqui, ó, esses informes vou colocar aqui. A gente não sabe quem que são esses X, essas quantidades, ou pelo menos nós não sabíamos. Agora nós sabemos. Agora nós sabemos. Nós sabemos que esse X do mercúrio, nós sabemos que o X do mercúrio e do bromo tem número. Deixa eu colocar aqui, 8,3, vou até arredondar, né? Ou melhor, deixar assim, 37 vezes 10 a 20 átomos. Deixa eu só diminuir isso aqui.
Então aqui você tem a quantidade de átomos e aqui tem a quantidade de átomos aqui do mercúrio e você tem a quantidade de átomos aqui do bromo, 8,33. Olha, você tem essas são quantidades totais que você tem lá. São as quantidades totais que você tem e que representam, né? Veja bem, são a quantidade de átomos que você tem total lá, representando a massa total. Esse número de átomos vai representar a massa total de bromo, esse aqui representa o número de átomos total e que vai resultar na massa total de mercúrio. O que a gente quer é estabelecer uma relação mínima entre esses átomos. Para estabelecer uma relação mínima, você vai escolher o menor número de átomos e dividir o maior. Aqui tá fácil, né? Mas vou fazer o mesmo raciocínio. Então, vamos dividir esse aqui e vamos dividir esse aqui pelo menor. O menor é esse. Por que que eu estou fazendo essa divisão? Porque eu estou estabelecendo uma relação mínima entre mercúrio e bromo. Quando a gente faz essa divisão, nós vamos chegar a essa relação aqui. Nós vamos chegar a essa relação aqui. Mercúrio e bromo. 1 para 1. Eu não coloquei, porque aqui vai ser 1 para 1. Por isso que eu não estou colocando. Brometo de mercúrio. Essa é a fórmula mínima. Fm. Eu vou determinar a massa dessa fórmula mínima. A massa molar da fórmula mínima. A massa molar da fórmula mínima vai ser o quê? A massa do mercúrio mais a massa molar, né? Do mercúrio mais a massa molar do bromo. Massa molar da fórmula mínima vai ser igual a massa molar do mercúrio, que é 201 gramas por mol. Vou subir aqui para vocês verem. Aqui, ó. É 201 unidades de massa atômica, que equivale também a 201 gramas por mol. Mais a massa molar do bromo, que equivale à mesma massa atômica, 80 gramas por mol. Então a massa molar da fórmula mínima é igual a 281 gramas por mol. Olha só, sua massa, tá vendo como aqui não está com problema? Sua massa molecular é 561 gramas por mol. Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, para achar a fórmula molecular. O que você vai fazer? Vai pegar a massa molar do composto e dividir pela massa molar da fórmula mínima. Então, isso aqui seria o quê? Você pegaria a fórmula massa molar do composto é 500, a massa molecular é 561 gramas por mol. Massa molecular
Tem que colocar aqui massa molecular do composto. 568 gramas por mol. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, 561 gramas por mol. Que nós vamos dividir por 281 gramas por mol. E aqui, puxa pra cá. Muito bem. Isso daqui vai ser igual a 500. Essa conta, o que nós estamos fazendo? Eu estou achando o número de vezes. Essa divisão, ela é 1,996, que equivale a 2. Ou seja, eu tenho o seguinte, eu tenho na massa molecular do composto, eu tenho 2 vezes essa fórmula mínima. Significa o seguinte, essa fórmula mínima aqui, ó, ela compreende ainda 2 vezes essa fórmula mínima para poder chegar nessa massa molecular do composto. Entre outras coisas, eu vou pegar então a fórmula molecular. Vai ser igual a fórmula mínima vezes 2. Aonde que é esse 2? O que significa esse 2? Esse número aqui, ó. Fórmula molecular vai ser igual a HgBr. E aí eu já vou fazer a conta para vocês entenderem o que significa esse 2. 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Esse 1, mas de onde você tirou esse 1? Esse 1 estava aqui, ó. A gente não colocou na fórmula mínima. Esse 1 está aqui. E o outro 1 também. E o 2 você tirou da onde? Tirei daqui. E agora nós vamos ficar como? Hg2Br2. Esta é a fórmula, ou esta é a fórmula. Essa é a fórmula molecular. 2 aqui. 2 aqui. Então, essa aqui é a fórmula molecular. Essa aqui é a fórmula mínima. Percebam que a diferença entre... Deixa eu diminuir um pouquinho. Percebam que a diferença entre os dois está de que a fórmula mínima, para chegar na fórmula mínima, eu dividi pelo máximo divisor comum aqui, 2. Eu simplifiquei. E aqui eu estou comprovando para vocês o que eu falei. Você tem que pegar a massa molecular do composto ou a massa molar do composto e dividir pela massa molar da fórmula mínima. Tudo bem aí, gente? Tudo bem, entenderam? Então eu vou dar um intervalo para vocês aí de uns 15 minutinhos, para a gente dar uma descansada. Eu vou fazer o último exercício, depois a gente vai fazer a prova, beleza? E a gente conversa a prova também. Vamos aqui, estou encerrando a primeira parte. Daqui a pouco a gente volta.